É, como é bom, né? Adorar o nome do Senhor Jesus. Como é bom louvar, glorificar o nome dele, né? Quão lindo é esse nome. Você crê que esse nome é lindo? Amém. Dando sequência à série Playlist, né? Adriel me convidou. Obrigado, Adriel. Hoje eu vim trazer vim falar sobre uma música, um louvor, que eu até comentei com Sara que esse louvor, a gente até cantou ele aqui, que eu gosto muito desse louvor, porque toda vez que toco esse louvor eu nem consigo cantar durante ele, porque é um louvor que me toca muito, é uma passagem que ministra muito ao meu coração. E o nome da música, Oceanos, né? Oceanos. É um louvor lindo, um louvor maravilhoso, na minha opinião. E como que é a história desse louvor? Primeiramente, esse louvor ele foi criado por 3 compositores que foram usados por Deus. E esse louvor tem uma história muito linda, que quem compôs esse louvor foi Matt Kruker, Joel Houston e Salomon, os 3 grandes compositores. E esse louvor em 2014 ele foi indicado em um prêmio musical da Austrália, e foi indicado em três versões. Foi indicado como melhor música, melhor composição, e a intérprete que interpreta esse louvor da Hillsong, a Taya Smith, ela foi indicada como a melhor intérprete naquele ano, em 2014. E essa indicação foi preenchida as 3 vezes. Essa música ela foi eleita como a melhor música do ano, a melhor composição, e a intérprete que interpretou essa música, ela ganhou como a melhor intérprete do ano num prêmio da Austrália, um prêmio australiano musical. E dando início no primeiro verso da música, que diz: Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés, sobre as águas onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo de número 14. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 29. Quem achou vai declarando seu amor à palavra do Senhor. E essa música, ela conta a história, né? Conta aquele momento onde Pedro, quando os discípulos estavam naquele barco, Pedro, ele pede para Jesus, para ir ao encontro de Jesus. E em João 14, 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa é uma passagem muito linda. Aleph, se você puder, no versículo 25, vê se tem aí a versão
Põe aí na versão 20. Isso. Aqui. Nessa tradução, a Bíblia fala assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Em algumas Bíblias fala ao anoitecer, em algumas versões fala na alta madrugada, e em algumas versões fala na quarta vigília, outras falam na terceira vigília e tudo mais. Naquela época, quando os romanos eles queriam se dirigir a um determinado horário da noite, eles dividiam esses horários em 3 horários, que era o horário do pôr do sol até as 10 horas da noite. Eles falavam que era a primeira vigília. Quando era das 10 às 2 horas da manhã, eles falavam que eram a segunda vigília. E das 2 até as 6, até o nascer do sol, que é às 6 horas, eles falavam que era a terceira vigília. Já os judeus, eles dividiam em 4 vigílias, que era das 6 até às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Por isso que em algumas versões fala que é quarta vigília, outros falam que é 3, e alguns falam que é alta madrugada ao anoitecer. E nesse versículo, onde Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se realmente é o Senhor, me chama para me ir até o seu encontro sobre as águas. Eu acho interessante porque há pouco tempo, há menos de 2 versículos, 2, 3 versículos atrás, esses homens, eles estavam junto com Jesus numa multidão, e eles viram Jesus fazer o milagre da multiplicação. Eles estavam na presença de Deus naquele momento, eles estavam na presença de Jesus, estavam em comunhão com Jesus, eles estavam cada vez mais conhecendo a Jesus, mas nesse momento, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, e eles acharam até que era um fantasma. E isso me remete muito porque às vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos perto de Deus, mas às vezes nós não estamos buscando a Ele, conhecendo a Ele profundamente assim como Ele é. Porque eles preferiram acreditar que era um fantasma, que era uma coisa que não existe, do que acreditar que era Jesus. Do que eles falar: não, peraí, eu acho que é o mestre. Não, eles falaram: não, é um fantasma. E muitas vezes Jesus, ele precisa que nós conhecemos Ele, que nós buscamos Ele, e nós só iremos conhecer Ele cada vez mais quando nós buscarmos encontrar com Ele. Quando nós tivermos fé e acreditar que cada vez que nós estivermos buscando Ele, cada vez que nós estivermos indo ao encontro dEle, a gente vai conhecer Ele cada vez mais. E Jesus é uma fonte inesgotável de amor, de paixão, que não acaba. Não acaba. E nessa passagem aqui, a música segue dizendo assim: ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Abra sua Bíblia lá, continue com a Bíblia aberta. Mateus capítulo 14. Mateus 14, do versículo 29. Do versículo 30 ao 31. Mateus 14, do versículo 30 ao 31. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Essa passagem é maravilhosa, porque Jesus, ele
ele chama Pedro de um homem de pequena fé. Pedro andava com Jesus para todo lugar que ele ia. Jesus, ele tinha uma atenção para Pedro ao ponto de falar assim: Pedro, por que você não orou? Por que você está dormindo? Jesus, ele corrigia muito Pedro. Ele tinha uma atenção muito grande por Pedro. Porque Pedro, ele mais para frente, ele ia ganhar. Jesus ia dar a chave da igreja para Pedro. E eu acho muito interessante porque Pedro, ele foi tão importante no ministério de Jesus, mas Jesus nesse momento ele olha para Pedro e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E nessa parte, quando Pedro ele busca a fé em Jesus, mas quando ele vê o vento forte, quando ele vê o vento soprar, ele começa a afundar e clama por Jesus. E Jesus vai lá e estende a mão para ele. Mas ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a sentir o que é ter uma fé grande. Mas ele começa a duvidar. Aí ele vai e se afunda. E Jesus chama ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Só que o mais interessante, o mais incrível de tudo isso é que esse mesmo homem de pouca fé, que Jesus fala assim: ó, homem de pouca fé, por que você duvidaste? Esse mesmo homem de pouca fé, alguns dias depois, esse homem ele prega, e diz a Bíblia que quase 3.000 pessoas foram convertidas. 3.000 pessoas convertidas para Deus. 3.000 pessoas que foram impactadas por esse homem, que Jesus falou para ele que ele era um homem de pouca fé. Eu fico imaginando, eu fico pensando assim, né, pastor? Eu fico falando assim, cara, se Jesus chamou Pedro de um homem de pouca fé, imagina eu. Mas nós precisamos entender que Pedro, ele foi um homem de pouca fé naquele momento. Assim como eu e você, por muitas vezes, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, às vezes nós passamos por tempestades tão grandes, que Jesus está ali na nossa frente, que você está indo ao encontro de Jesus, que Jesus está perto de você, que Jesus está cuidando de você, Ele está vendo tudo que está acontecendo, Ele está próximo de você, Ele só precisa que você tenha a fé dEle, mas é tanta coisa que acontece, que a gente tem pouca fé e duvida daquilo que Deus tem para nós. Imagina você andar sobre as águas, imagina Jesus estar na sua frente e você falar: Jesus, eu quero ir para aí. Aí Jesus fala: não, então vem. Aí você começa a andar sobre as águas. Mas aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem as aflições, aí você vai e afunda. E Jesus estava ali pertinho. Aqui não fala que Jesus estava pertinho, mas eu imagino que Jesus estava bem pertinho dele, porque quando ele começa a afundar, que a Bíblia diz assim, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aí Jesus vai e estende a mão para ele. Então eu imagino que Jesus estava muito próximo dele. E Pedro, resgatando ali a sua fé, acreditando em Jesus, acreditando que Jesus pode fazer muita coisa na vida dele, acreditando que Jesus pode salvar, ele grita: Senhor, salva-me. É onde a Bíblia fala, onde a música fala: ao teu nome clamarei. Que é o que Pedro faz. Pedro clama ao nome de Jesus naquele momento. E Jesus estende a mão. Jesus está sempre pronto para nos salvar. Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Jesus está sempre pronto para nos curar. A gente precisa apenas clamar. A gente precisa apenas ter a
a intenção de buscar Ele. A gente precisa pelo menos ter a fé para buscá-lo. A gente precisa pelo menos acreditar que nós fazemos coisas incríveis quando acreditamos na palavra de Jesus. Tem uma música que diz que eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Não sei se é eu não sou o que o mundo diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Acho que é assim. Assim, né, André? Isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Jesus disse que você é. Você vai ser o que Jesus disse que você vai ser. Mas você precisa clamar, você precisa buscar. Muitas vezes a gente vive uma rotina muito grande, às vezes muito trabalho, às vezes muitos compromissos. E nós esquecemos que a maioria deles podiam se tornar cada vez mais leves, poder se tornar bem mais leves se nós acreditássemos mais na palavra de Jesus. Às vezes nós achamos que as nossas dificuldades, que as nossas lutas é muito grande, mas a gente precisa apenas clamar. E além das ondas, além dos problemas, Jesus está lá para nos salvar. Jesus é muito maior, a gente cantou aqui, irmão, Jesus é muito maior que os nossos problemas, é muito maior que os nossos pecados. Os pecados que nós tínhamos, Jesus levou todos. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E por suas pisaduras fomos sarados. A gente precisa clamar, a gente precisa buscar Jesus. A palavra pisaduras, ela diz respeito ao nome marca. E às vezes muitas marcas, elas não são tiradas. Muitas marcas não têm como ser revertidas. Jesus, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Isso não tem como reverter. Jesus, Ele levou todos os pecados, dos piores pecados e dos pequenos pecados, que às vezes você acha que são grandes e são pequenos, que para Deus é a mesma coisa. Jesus levou todos naquela cruz. Mas a gente precisa clamar, a gente precisa buscar. Amém? E o próximo versículo diz: tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Mateus capítulo 14, versículo 32 ao 34. Abra sua Bíblia. Mateus 14, do 32 ao 34. Quem achou, declare seu amor à palavra do Senhor. Amém. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Amém? Aqui na Bíblia fala, e a Bíblia é muito clara, que quando o vento cessa, quando Jesus ele entra no barco, quando os dois entraram no barco, o vento cessa. E isso nos faz lembrar que a nossa vida às vezes está passando por isso. Só que Jesus, quando chega, Ele muda. Jesus, quando chega, Ele transforma. Jesus, quando chega, aquilo que estava atribulado, aquilo que estava mudado, aquilo que não estava mudando, Jesus muda. Só que Jesus, Ele só muda quando Ele chega. Quando você clama, quando você pede. Aqui na Bíblia não fala que Jesus mudou
quando ele estava fora do barco, quando ele estava fora da sua vida. Não, é quando ele chega. É quando a gente está próximo dele, é quando a gente está perto dele. Nós precisamos buscar Jesus de uma forma tão grande, irmão. Nós precisamos buscar verdadeiramente Jesus. Nós precisamos aprender cada vez mais com Jesus. Às vezes nós estamos nesses momentos de automatismo, em momentos automáticos, de tudo na nossa vida é automático, de tudo na nossa vida a gente já fez a agenda todinha e a gente esquece de Jesus. A gente esquece de buscar Jesus. A gente esquece que quando Jesus ele chega, ele melhora. Aqueles discípulos estavam com Jesus a todo momento, mas em algum momento ali eles duvidaram. Mas quando Jesus chegou, ele restituiu de novo aquela fé, ele restituiu de novo aquela paz. E eu imagino você às vezes, como eu, às vezes a gente tenta buscar, a gente não tenta buscar a presença de Deus. A gente tem, às vezes, pode ter pessoas aqui que há muito tempo não sente a presença de Deus. Só que nós devemos buscar Jesus, nós devemos clamar a Jesus. Muitas vezes nós viemos para o culto apenas num ritmo automático. Nós já acostumou com essa rotina. E por estarmos assim, nós não sentimos mais aquele primeiro amor. O primeiro amor, quando a gente tem aquele primeiro amor com Jesus, a gente pode escolher estar sempre nesse primeiro amor. A gente pode escolher sempre buscar esse primeiro amor. Muitas vezes você acha que você perdeu o primeiro amor. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está olhando para nós. Deus, a gente duvida de tudo que a gente vai fazer. A gente nunca coloca Deus na frente. Mas a gente precisa clamar. A gente precisa buscar. O medo que a gente tem no nosso coração, Jesus ele pode nos curar. A Bíblia, a música fala: tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Tem uma música linda também que, falando sobre outra música, né? Que a gente não é mais escravo do medo. Jesus, ele nos libertou de todo medo. E a música fala: tua forte mão me guiará, se estou cercado pelo medo, tu és fiel. Jesus é fiel e ele nunca falha. Nunca, nunca falha. Você não vê Jesus ele fazendo as coisas incompletas. Você não vê Jesus ele começando uma coisa e não terminando, não. Tudo que ele vai fazer, ele faz por completo. Tudo que ele vai fazer, ele faz por completo. Se seja na sua vida, se seja no seu ministério, se seja na sua família, se seja em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua profissão. Quando você coloca Jesus, ele faz a coisa por completo. Ele muda, ele melhora, ele transforma. Mas a gente precisa buscar Jesus. A gente precisa clamar Jesus. Jesus ele vem quando a gente clama. E ao teu nome clamarei. A gente precisa olhar além dos nossos problemas para Jesus. Eu não estou falando isso às vezes você se sentir desconfortável, não. É para a gente, para às vezes você entender aonde você está. Muitas vezes eu já estive nesse momento que eu vinha para o culto e é mais um culto e tal, e voltava, no outro dia é mais um culto. Mas eu precisei buscar a Deus, buscar Jesus e entender que quando a gente busca Ele, quando a gente clama a Ele, as coisas começam a mudar. Você começa a voltar a sentir aquele primeiro amor. Você começa a voltar a entender aquilo que Ele tem para você. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa clamar. E
O próximo versículo, o próximo verso da música, diz: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículos 67 e 68. João capítulo 6, versículos 67 e 68. Amém. Senhor, eu amo a tua palavra. João 6, 67 e 68 diz assim: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Pedro entendeu naquele momento que não existe outro igual a Jesus. Não existe outro igual a Deus. Jesus está ali pregando, está falando algumas palavras duras que precisavam ser ditas. Aí a multidão começa a achar ruim e começa a sair. Porque às vezes, eu tava lendo uma matéria esses dias de era um cara especialista em negociação. Esse cara, ele é aposentado, ele trabalhava no FBI e ele era chamado nas negociações, quando os assaltantes lá, os homicidas lá, ele assaltava alguém e capturava alguém e ficava lá, o sequestrador. E esse cara, ele era chamado para ir lá fazer a negociação. E ele contou nessa matéria dele que muitas coisas que ele aprendeu no começo, ele se sentia muito desconfortável. Porque às vezes ele ia aplicar algumas técnicas com algumas pessoas e ele se sentia muito desconfortável. Aquele momento que ele estava sendo moldado, aquele momento que o professor dele estava explicando as coisas que ele precisava colocar em prática. Ele ficava muito desconfortável, ele não gostava daquilo, ele ficava meio sem jeito. E ele fala que toda vez que a gente está aprendendo alguma coisa e que a gente vai tentar colocar em prática, a gente se sente desconfortável. Tudo que você vai colocar em prática, você se sente muito estranho, parece que a coisa não é o seu mundo ali. Por quê? Porque você está aprendendo, porque ali você saiu do seu desconforto. E aqui, quando Jesus ele começa a pregar uma palavra mais dura, uma palavra mais firme, aquelas pessoas se sentiram desconfortáveis e saíram, porque elas não queriam mais se sentir daquele jeito, elas não queriam mais aprender. Aí Jesus pega e fala assim, os discípulos continuam lá naquele lugar porque eles precisam buscar continuar na presença de Jesus, continuar aprendendo com Jesus. Aí Jesus fala assim, mas e vocês? Vocês não vão não? Vão também. Olha lá, eles estão todos indo, por que vocês não vão? Aí Pedro diz assim, Senhor, mas para onde que a gente vai? Só tu tem as palavras de vida eterna. Por quê? Porque por mais que eles se sentissem desconfortáveis, por mais que quando Jesus ficava moldando eles ali, eles entenderam que eles precisavam estar sempre na presença de Deus. E a Bíblia fala, e a música fala, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. A nossa fé, ela só fica mais firme, só se torna mais firme se nós estivermos na presença de Jesus. Não existe outro tipo de coisa, não existe um milagre da fé, não, é só através de Jesus.
Você pode inventar qualquer coisa, qualquer argumento, mas para você aumentar a sua fé, você precisa buscar estar sempre na presença de Jesus. Inclusive, até para você estar na presença dele, você precisa ter fé. Até para você agradar a ele, você precisa ter fé. Até para você conseguir alguma coisa, você precisa ter fé. Até para você conseguir um milagre, uma das coisas, você precisa ter fé. Jesus, ele operou muitos milagres. Só que muitas vezes ele fala, ó, a tua fé te salvou. Tua fé te curou. Alguns dos milagres que Jesus fez, ele sentiu compaixão, ele sentiu misericórdia. E foi lá e operou o milagre. Mas a maioria dos milagres de Jesus, que ele operou, foi pela fé. Então a gente precisa buscar a nossa fé, firmar a nossa fé na presença de Jesus. Não existe outro lugar, irmão, não existe outro lugar. Eu lembro que quando pastor, um tempo atrás, no meu primeiro ano de convertido, eu fui fazer, o pastor convocou um jejum e tal, e eu não acreditava muito nesse negócio de jejum e tal. Eu ouvia falar, eu lia muito a respeito disso, mas eu não fazia, eu não acreditava ali sobre esse negócio de jejum, até eu fazer, até eu ter fé e buscar o jejum. Irmão, eu não sei qual é o nível de entendimento e de conhecimento que você tem a respeito do jejum com a oração. Eu não sei qual o seu nível de conhecimento, de entendimento disso. Mas se você não faz, não tem o costume de fazer, permita-se tentar fazer, permita praticar, que você vai ver quão grandioso são os resultados. Eu às vezes fazia por fazer, porque a igreja estava fazendo e tal, mas quando você crê, você junta o jejum com a oração, aí você entende os resultados. Aí você entende. Porque quando a gente clama Jesus, quando a gente busca Jesus, quando o nosso corpo às vezes está fraco, mas a nossa fé está firme no Senhor, na presença de Deus, as coisas mudam, as coisas mudam. Existe, acho que é as 7 saúdes, ou 5 saúde, não sei, que é a física, espiritual, outras coisas, eu esqueci lá. Só que de todas essas, acredite, a mais importante é a espiritual. Você nunca vai ver uma coisa por você ser bom fisicamente. Por você ser bom fisicamente, você ser mais crente. Mas eu tenho certeza que você já viu muito milagre aí de gente crente com fé, vencendo batalhas físicas. Coisa que ao contrário não dá. Eu queria repetir de novo. Leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se eu tiver que deixar um recado, um lembrete, para você guardar, que eu deixo esse é tão bonito que parece até um versículo. Leva-me mais fundo do que já estive, que seja sua oração diária. Que você peça para que o Senhor, Ele te leve mais fundo na presença dEle.
Muitas vezes nós estamos confortáveis com a presença de Jesus. Muitas vezes nós estamos acostumados com a presença de Jesus. Muitos homens na Bíblia se acostumaram com a presença de Jesus e se deram muito mal. Se deram muito com a presença de Deus. Se deram muito mal. Uzá ficou muito tempo perto da arca que representava a presença de Deus. Aí a carroça lá balançou. Aí ele falou, não, eu estou acostumado já a mexer com arca e tudo. E quando ele tocou na arca, acostumado com a presença de Deus, acostumou, aquilo ali virou uma rotina para ele, virou uma coisa automática. Mas a gente precisa fazer essa oração. Leva-me mais fundo, Senhor, do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Que isso seja a sua oração diária. Às vezes você sai daqui, aí chega em casa, vai orar para dormir. Mas pede para o Senhor para cada vez ir mais fundo. Para cada vez Ele firmar a sua fé. Para cada vez Ele buscar em você um coração que clama por Ele. Eu estava na sala na sala da autoescola lá em Montes Claros, e tinha um rapaz lá que ele estava contando a vida dele e tal, a experiência dele com a igreja evangélica e tudo. E ele falou que chegou um momento lá que eu não estava gostando e eu larguei tudo. Larguei tudo, saí da igreja, porque eu acredito que só existe um Deus. Aquele papo de gente que sai da igreja e não vai para outra igreja e fica, Deus está comigo. Só existe um Deus e pronto. Não preciso de igreja para acreditar em Deus. Esse papo, e muitas vezes, quem conhece aqui esse tipo de... Quem já escutou isso? Aí eu peguei assim, eu falei desse jeito para ele, olha. E ele pegou e falou assim, não, eu até mandei uma carta lá pra galera dos budistas lá, pra ver se eles me aceitavam, mas eles não me aceitou, então eu nem busquei mais não. Aí eu tô aí, eu não tô em igreja nenhuma e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, cara, eu não sei muito da sua experiência com Deus não. Eu não sei muito da sua experiência com Deus. Mas a minha experiência com Deus, ela se tornou tão grande, tão real, que independente da situação que eu estiver vivendo, pode até ser que um dia eu possa cair, mas em nome de Jesus eu não vou cair. Mas que eu nunca vou duvidar de Deus. Eu falei para ele desse jeito, que independente da situação que um dia eu passar, eu nunca vou duvidar, porque eu já vi, os meus olhos já viram. Mas isso é resultado da gente buscar a presença de Deus. Da gente buscar intensamente a presença de Deus. Para a nossa fé se tornar mais firme. Hoje fica muito fácil a gente, fulano mexer com a nossa fé e às vezes você vai, desvia, você vai e sai do lugar. Quantas pessoas você conhece que porque tocou ali na ferida dela, em desrespeito à fé, e saiu? Por quê? Porque não buscou se aprofundar mais no Senhor. Porque não firmou a fé na presença de Jesus. Quem aqui está entendendo realmente o que eu estou falando? Para alguns às vezes é qualquer coisa, mas para muitos aqui isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia fala que se nós estivermos de pé, e eu encerro, que se cuide para não cair. Se nós estivermos de pé, que a gente busque não cair. Eu queria que você levantasse do seu lugar, que eu queria orar por você.
Que Deus abençoe, que a sua fé ela continue cada vez mais, que você busque cada vez mais fundo. Mas se às vezes você sentiu que a sua fé não está mais do mesmo jeito, ou se ela está há muito tempo do mesmo jeito, que você busque mais fundo. Que você busque mais fundo. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente se sente confortável com tudo que a gente está vivendo, com tudo que está acontecendo na nossa vida. E nós nos acostumamos com a presença. Isso é muito sério. A gente às vezes não cresce como pessoa, não cresce como cristão, por causa de algumas coisas que a gente deixou de buscar. E uma das coisas mais importantes é a presença de Deus. Eu comentei no começo sobre a questão dessa música, porque realmente eu não consigo cantar ela toda, porque no meu entendimento essa música ela é muito, mas muito profunda. Às vezes você não se derrama na presença de Deus ao ouvir essa música sendo tocada, porque você ainda não entendeu ela. Você não entendeu totalmente ela. Alguns dos escritores contam que antes dessa música ela ser lançada, que ela foi apresentada a um storyteller, um cara que ele é especialista sobre contar histórias, essas coisas, e conta que é impossível você entender essa música, você escutar ela e você não desenhar a cena na sua cabeça. Se você me recebe hoje como um profeta, eu queria profetizar na sua vida que toda vez que você escutar essa música, que Jesus ele te dê um entendimento sobrenatural do que ele tem para falar com você através dela. Eu profetizo entendimento e discernimento do Senhor a cada vez que você ouvir ela, e tantas outras músicas, mas especialmente ela. Se você entender realmente ela, se você entender realmente quão profunda é essa música, você vai cada vez mais buscar estar fundo na presença do Senhor. Você não vai se contentar com a mesma coisa. Você não vai. Se você me recebe como profeta, eu profetizo entendimento e discernimento na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que o Espírito Santo ele te dê discernimento, ele te dê sabedoria para cada vez que você buscar o Senhor, que você não busque a mesma coisa, que você não busque a mesma coisa, que você busque cada vez mais fundo. Irmãos, nós precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor. Nós precisamos buscar estar cada vez mais fundo na presença do Senhor. Se você está no seu lugar aí, se você quiser, ajoelhe. Se você quiser, chore. Se você quiser, pule. Mas busque a presença do Senhor. Eu não estou apontando o dedo para você, mas se essa música ela te toca de alguma forma nesse momento, que seja o Espírito Santo ministrando no seu coração. Que você busque a presença do Senhor.
Aqui na tua presença, Pai. Senhor, que a tua presença seja feita nesse lugar, Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Quantas vezes, Pai, nós estamos passando por problemas, passando por dificuldade e não lembramos da tua presença, não lembramos de buscar a ti, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus, esse espírito de automatismo, Senhor Jesus, esse espírito de achar que nós podemos resolver as coisas pelo nosso braço, pela força das nossas mãos, Jesus. Repreenda, Senhor Jesus, todo espírito de falta de fé, Pai, todo espírito que vem trazer, Senhor Jesus, a falta de fé, a dúvida, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós entendemos, Pai, que a tua presença, Senhor Jesus, vai nos tornar, Senhor Jesus, mais firme na tua fé, Pai. Nós entendemos, Senhor Jesus, que cada vez que nós buscamos o Senhor, que o Espírito vai nos encher, vai nos abraçar, que o Espírito vai nos curar, que o Espírito vai nos trazer paz, Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração.